A paz do Senhor, meus irmãos. Todos bem? Vamos abrir a Bíblia. Como os irmãos já sabem, carta de Tiago. Carta de Tiago. A gente já está no capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Essa noite eu peguei um trecho um pouco menor, para que não se tornasse muitos assuntos em uma mesma pregação e a gente pudesse absorver o máximo possível desse pequeno trecho do que Tiago vem nos dizer essa noite. Então, carta de Tiago, capítulo 3, dos versículos de número 13 até o de número 18, o nosso irmão ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém, meus irmãos? Podem tomar o seu assento. Então, como eu disse, eu peguei um trecho um pouco menor essa noite, para que a gente pudesse falar um pouco mais a respeito disso que Tiago nos traz essa noite. Lá nos primeiros versículos dessa carta de Tiago, no primeiro capítulo, ele já falou sobre a sabedoria. E agora, no meio da sua carta, ele volta a falar de novo. E como Tiago fez outras vezes, ele inicia um assunto no começo da sua carta e depois, no decorrer dela, ele aprofunda um pouco mais. Ele fez isso em vários assuntos e com a sabedoria, então, ele faz novamente. Nos capítulos primeiros dessa carta, ele fala que quem não tem sabedoria deveria pedir essa sabedoria para Deus. E para que não ficasse dúvida nenhuma de que o que é essa sabedoria, então agora no capítulo 3 ele volta a entrar um pouco mais nesse assunto, a aprofundar um pouco mais esse assunto e vai explicar o que é essa sabedoria que a gente precisa pedir para Deus. Porque no mundo as pessoas podem dizer que são inteligentes, que são sábias, mas a Bíblia vai dizer o que é a verdadeira sabedoria. E é o que Tiago então aqui vai explicar para a gente essa noite. E para começar então, ele fala: quem entre vós é sábio e inteligente? Então, como eu disse, como de costume, Tiago ele tem um jeito próprio de escrever. E geralmente ele faz perguntas antes de introduzir um assunto, antes de falar sobre um assunto. E ele faz essa pergunta então para aqueles que estavam lendo a sua carta: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele faz essa pergunta do mesmo jeito que ele fez quando ele quis falar de fé. Ele perguntou: quem de vós tem tal fé? Ele também fez pergunta quando ele quis falar a questão da língua e também a questão da justiça social. Então Tiago ele faz perguntas para indagar o povo, para fazer com que o povo volte a sua atenção, a sua mente para o assunto que ele quer falar. Então ele pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? E geralmente quando alguém nos pergunta isso, dificilmente algum de nós vai dizer que é burro e é tolo. Geralmente quando alguém pergunta: você é sábio, você é inteligente? Se a gente for um pouco humilde, a gente, um pouquinho, mas dificilmente alguém vai dizer que não é sábio e que só toma decisões erradas e que é uma pessoa burra. Então Tiago ele faz essa pergunta para esse povo e pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? E como na maioria das pessoas, por causa do orgulho, por causa da presunção, a maioria das pessoas se acham sábias, acham que todas as decisões que tomam em sua vida é a decisão correta, todas as atitudes que tomam em determinada situação é a decisão correta a ser tomada.
Mas Tiago, então, ele faz essa pergunta para trazer esse assunto à tona. Eu acho interessante o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. O homem de Deus vai nos dizer: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, quando Tiago pergunta quem de vocês é sábio, talvez muitos levantaram a mão e disseram: nós somos sábios, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu entendo da Bíblia, eu entendo das coisas da vida. Mas aqui, quem escreveu esse provérbio, ele vai dizer que até o insensato ele passa por sábio se ele ficar quieto. E muitas vezes, principalmente, eu volto a dizer, nesses momentos de internet, onde tem muitos assuntos, muitas notícias, muitas coisas acontecendo, e essas informações chegam até a gente sempre quer dar a nossa opinião, a gente sempre quer dar o nosso pitaco, a gente sempre quer erguer a mão e dizer: a minha opinião é essa. Mas o que está escrito em Provérbios é que até mesmo o insensato ele passa por sábio se ele não fala nada. E muitas vezes, nessas opiniões que nós damos, nesses pitacos que a gente dá, a gente mostra a nossa insensatez. Nós nem conhecemos direito o assunto, nós nem entendemos direito o que está sendo debatido, e a gente vai lá e dá a nossa opinião. Mas se nós tivéssemos ficado quietos, se nós tivéssemos ficado apenas observando, aprendendo um pouco mais, a gente não passaria por tolo. Quantas vezes eu já passei diversas vezes por tolo, principalmente na internet ou em roda de amigos, porque eu quis dar a minha opinião, porque eu quis falar o que eu pensava sobre o assunto. E eu só demonstrei o quão tolo eu era, o quanto eu não entendia daquele assunto. E é por isso então que este homem escreve em Provérbios, ele diz que até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Mas o que Tiago fez foi apenas para trazer esse assunto para aquele povo. Ele queria falar então o que é essa sabedoria, o que é uma pessoa sábia, o que é uma pessoa tola. E ele faz essa pergunta apenas para trazer a atenção dos irmãos para ele. E ele continua: mostre então essa sabedoria, essa inteligência em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Muitos podem pensar que sabedoria, ser inteligente, ser uma pessoa sábia, é uma pessoa que leu muitos livros, uma pessoa que viu muitas palestras, uma pessoa que ouviu muitas pregações. E muitos que acham que isso é sabedoria vão atrás dessas coisas. Compram livros, compram cursos, assistem palestras, assistem pregações. Eles acham que a sabedoria está contida nisso. Mas o que Tiago ele vai dizer é que a sabedoria ela vai exceder essas coisas. A sabedoria ela excede o conhecimento. A sabedoria ela excede os livros, as palestras. E ele vai dizer que se tem alguém sábio no meio daquele povo, se aquela pessoa é inteligente, ela deve mostrar a sua sabedoria, então, mediante condigno proceder às suas obras. Então, Tiago está dizendo: eu não quero saber quantos livros você leu, quantas pregações você assistiu, quantos cultos você foi, quantos cursos você tem. Eu quero saber o que você faz no dia a dia. Você se acha inteligente? Então, mostre isso no dia a dia. Mostre isso na segunda-feira, na terça-feira, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade. Você se acha inteligente, então mostre isso em ações e não em palavras, e não em discursos, e não em diplomas. Mas a sabedoria que a Bíblia nos ensina, é uma sabedoria que invade a nossa vida no dia a dia. Ela excede então, como eu disse, os livros, as palestras e as pregações. Então ela só é mostrada verdadeiramente quando a gente age de uma maneira sábia, quando a gente age de uma maneira digna, de uma maneira com moral bíblica. Então é só assim que alguém pode dizer que ela realmente é uma pessoa sábia. Que quando as coisas acontecem, que quando as adversidades aparecem, quando as provações aparecem, quando, como o Tiago falou lá no primeiro capítulo, é aí que a gente vai mostrar se é sábio ou se não é. Então discursos é apenas conhecimento, livros é apenas conhecimento. Então Tiago vai dizer, sabedoria de verdade, ela é vivida, ela é praticada. Eu me lembro
que certa vez eu preguei para Raquel lá em casa, eu estava ensinando ela. E na minha pregação, no meu discurso, no meu ensino, eu fui muito sábio. Eu falei para ela: meu amor, sabia que aquelas pessoas que às vezes a gente pega elas de surpresa e elas cometem uma gafe ou elas cometem um erro, elas falam: bah, tu me pegou de surpresa, é por isso que eu fiz isso? Eu disse para ela: na verdade, isso que é aquela pessoa é de verdade. Quando a gente pega de surpresa a pessoa e ela faz algo errado, aquilo lá é o que ela é de verdade, porque não deu tempo dela colocar uma máscara, não deu tempo dela se preparar, não deu tempo dela fingir ou pensar numa mentira. Então, quando a gente pega alguém de surpresa e essa pessoa faz alguma coisa, é aquilo ali que realmente ela é. E a Raquel ficou me olhando, gostou do ensino, mas não demorou muito para eu mesmo cair no meu ensino. Alguns dias depois, ela fez alguma coisa para mim e eu tratei ela muito mal. E aí depois ela me olhou: te peguei de surpresa, né? E eu falei: é verdade, me pegou de surpresa. E isso é o que realmente eu sou. Alguém que, se não vigia, trata a esposa mal. Alguém que, se não pensa muito bem no que vai fazer, não consegue colocar a máscara de cristão, não consegue colocar a máscara de pregador. Então trata a esposa mal, quebrando lá Efésios 5, que devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, pregando para ela, ensinando para ela, eu fui muito sábio, mas vivendo aquilo, eu fui muito tolo. Então eu mostrei sabedoria no discurso, eu mostrei inteligência no discurso, mas na vida prática eu mostrei que eu era apenas mais um tolo que sabia algumas palavras a mais. Então o que Tiago está dizendo é justamente isso. Você se acha sábio? Então mostre isso em atitudes, mostre isso no dia a dia. Não adianta discursos, não adianta palestras, não adianta pregações. O que a verdadeira sabedoria nos pede é: viva ela na prática, no dia a dia. Então, Tiago ele vai continuar e ele vai dizer: mas se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Então, o contrário da verdadeira sabedoria, que ela se mostra em mansidão, humildade e com digno proceder, a sabedoria então, ela não traz inveja amargurada e sentimento de divisão. Quando não se é sábio, sempre que outra pessoa acaba recebendo algum tipo de atenção, algum então sentimento ruim acaba adentrando aquela pessoa. Aquele que apenas acha que é sábio, aquele que apenas pensa que é inteligente, quando alguém vem com mais sabedoria, com mais inteligência, acaba criando no coração daquele sábio terreno uma inveja amargurada. E depois então que essa inveja cria raízes, ela faz com que o tolo busque criar divisões ou facções dentro da sua comunidade, da sua igreja, do seu rol de amigos. Aqueles que assim procedem não devem se auto-enganar, são tolos e não sábios. Então, se há naquele coração daquela pessoa que se acha sábia, inveja amargurada e sentimento faccioso, uma pessoa que quer fazer panelinhas, uma pessoa que quer chamar para perto deles apenas aqueles que ele gosta, então essa pessoa, na verdade, ele não é sábio. E ele não deve se auto-enganar apenas porque leu muitos livros, apenas porque tem um diploma na parede. Se tem sentimento ruim, biblicamente ele não é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia, ela é humilde. Uma pessoa sábia, ela mostra no dia a dia, com condigno proceder, as suas boas obras, os seus bons frutos. Então sempre que a gente vê uma pessoa que é muito inteligente, tem muitos diplomas, tem muitos livros lidos na sua vida, mas ela tem sentimentos ruins no seu coração, biblicamente essa pessoa não é uma pessoa sábia. Ela é apenas mais um tolo, mais alguém que quer fazer divisões na igreja, no corpo de Cristo, é mais alguém que tem inveja de outras pessoas. Então Tiago está dizendo: se há no coração de alguma pessoa inveja amargurada e sentimento faccioso, que essa pessoa não se engane, porque de sábia ela não tem nada. Então,
aqueles que assim procedem, como eu disse, não devem se enganar achando que são sábios, porque são tolos. Então, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, vai dizer Tiago. Antes é terrena, animal e demoníaca. Em todo lugar, então, que há esse tipo de sábio, essa pessoa que tem no seu intelecto muita informação, mas não tem muitas obras na sua vida, no dia a dia, essa pessoa ela possui uma sabedoria que não é uma sabedoria divina, uma sabedoria que não é a sabedoria bíblica, uma sabedoria que não desce do Pai das Luzes, como a gente viu no primeiro capítulo. Essa sabedoria que essa pessoa tem é uma sabedoria que Tiago vai dizer que ela é terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena porque ela é uma sabedoria que, como eu disse, não desce do Pai das Luzes. É algo que se adquire com livros, é algo que se adquire com palestras, é algo que se adquire com algum diploma, mas não é algo que desce pelo Espírito Santo. Não é algo que Deus agracia como um dom para aquela pessoa. É apenas mais informação que ela consegue acumular no seu cérebro. E então vai causar, como eu disse antes, inveja, panelinhas e tudo que é sentimento ruim nessa pessoa. Essa sabedoria, então, que faz com que essas pessoas tenham esses sentimentos ruins, além de terrena, uma sabedoria que dá para se adquirir facilmente aqui na terra, ela também é uma sabedoria animal, Tiago vai dizer. É uma sabedoria que não se baseia na razão, mas ela é uma sabedoria que se baseia apenas nos seus instintos. Se ele está nervoso, ele desconta. Se ele está irado, ele desconta. Ele é uma sabedoria que não pensa. Ela é uma sabedoria que não tem um sentimento correto. Ela é apenas uma sabedoria animal, que ela é expressada nos seus instintos e não no Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer que essa sabedoria ainda é demoníaca, além de terrena, conquistada facilmente comprando livros, além de animal, que é uma sabedoria baseada nos seus instintos, ela é uma sabedoria demoníaca, que ela é carregada então de trevas, que traz destruição para aqueles que a possuem, para aqueles que estão na volta desses sábios terrenos, traz também então um afastamento de Deus. Então essa sabedoria, esses sábios cheios de sentimentos ruins no seu coração, cheios de panelinhas no seu coração, cheios de inveja no seu coração, esses homens são sábios terrenos, são sábios animais e são sábios demoníacos, mas não são sábios bíblicos, não são sábios guiados pelo Espírito Santo de Deus. Receberam uma sabedoria que não desce do Pai das Luzes, mas que, como o Tiago está dizendo, vem do próprio demônio. E eu acho interessante o que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 ao 20, e ele diz: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, devem tornar-se loucos para que então se tornem sábios. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também está escrito, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Então o que a gente precisa entender? Tiago ele começou o seu assunto perguntando: quem aí de vocês é sábio? Quem aí de vocês é inteligente? E Paulo aqui ele vai terminar nos dizendo: se vocês então pensam que são sábios, segundo os padrões dessa era, se tornem loucos. Porque a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo. Para este mundo, um homem que foi crucificado há 2000 anos atrás, para o mundo ele não pode trazer salvação. O ladrão que foi crucificado ao lado dele dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O outro dizia: não conseguiu salvar nem a ti, como que tu vai salvar os outros? Então, Cristo crucificado, como o pastor vai pregar amanhã, é um paradoxo muito grande. Um homem que morreu, ele é capaz de nos dar vida. O homem então que curava muitos enfermos, não curou aqueles que estavam junto deles. Paulo então ele mandava pedaços de lenço, mandava então pedaços das suas roupas a curar pessoas longe, mas Timóteo permanecia enfermo do lado dele. Então isso é muito louco para o mundo.
Isso é muito paradoxal para o mundo. Mas Paulo está dizendo: vocês querem se tornar sábios de verdade? Se tornem loucos para o mundo e busquem então essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que não é terrena, essa sabedoria que não é animal, essa sabedoria que não é demoníaca, uma sabedoria que só Deus pode dar, que não se consegue comprando livros, que não se consegue fazendo faculdade, que não se consegue assistindo palestras, mas que só se consegue, como Tiago disse, pedindo a Deus, que dá com abundância para aqueles que pedem. Então que a gente entenda que se nós queremos ser sábios de verdade, nós temos que se tornar loucos para o mundo e pedir então para que Deus nos agracie com mais esse dom em nossa vida, a sabedoria. E essa sabedoria de Deus, que Ele vai dar a quem pedir, ela vai se demonstrar, ela vai frutificar, ela vai aparecer no nosso dia a dia, nós vivendo isso, nós praticando sabedoria, nós sendo sábios de verdade, fazendo boas obras para a glória de Deus e o avanço do reino. E então, Tiago ele continua e ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aonde há sábios terrenos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Em todo lugar, como eu disse, que há esses sábios terrenos, acontecem confusões e coisas ruins. Por que acontecem confusões aonde há sábios terrenos, aonde há sábios que não adquiriram a sua sabedoria com Deus? Porque eles têm inveja no seu coração. E porque o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Se a pessoa recebe a sabedoria de Deus, não pode haver confusão aonde ele está, porque o próprio Deus não é um Deus de confusão. Nós vimos isso lá em Gênesis, quando o povo muito inteligente resolveu fazer a Torre de Babel. Eles tinham muita sabedoria, eles tinham muito conhecimento, mas sabedoria e conhecimento terreno. Eles fizeram tijolos muito fortes, argamassas muito fortes, mas lá houve confusão. Deus fez com que eles não se entendessem, porque eles não buscaram sabedoria de Deus. Então lá na Torre de Babel aconteceu muita confusão, porque lá tinha sábios terrenos, sábios animais, sábios demoníacos, que estavam lá apenas porque o seu coração era carregado de inveja, porque o seu coração era carregado de orgulho, de presunção. Eles queriam elevar os seus nomes até os céus. Então lá houve confusão, porque a sabedoria que eles possuíam não era uma sabedoria divina, uma sabedoria que descia então do Pai das luzes. E haverá também, aonde tem esses sábios terrenos, onde essa sabedoria terrena ela impera, haverá coisas ruins, como Tiago está dizendo. E uma das coisas ruins que acontece, como o próprio Tiago disse, é esse sentimento faccioso, essas facções, os grupinhos, as panelinhas. Aonde há esse tipo de sábio, haverá pequenos grupos que se dividem do grupo maior. No próprio judaísmo, no primeiro século, antes de Cristo, porque havia muitos sábios terrenos no judaísmo, se criou então 4 seitas diferentes, 4 facções diferentes. A gente conhece os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Por que surgiu dentro de uma religião 4 facções diferentes? Porque tinha sábios terrenos, porque tinha sábios com inveja no seu coração, porque tinha sábios com sentimento de panelinha no meio deles. Então aqueles que achavam que estavam cumprindo a lei de forma correta, se juntaram num grupinho menor e formaram os fariseus. Aqueles que achavam que tinham que entrar na política também, formaram os saduceus. E assim por diante, cada um achando que fazia o correto, cada um achando que estava mais certo que o outro, foi dividindo o grupo maior, o grupo total, e fizeram pequenos grupos, quebrando então o judaísmo em 4 seitas diferentes. No primeiro século também, logo após a morte e ressurreição de Jesus, logo após o envio dos apóstolos a pregar, surgiram muitas heresias. Muitas pessoas pregando o que não era, pregando o que achavam. Grande parte do Novo Testamento, das cartas de Paulo, eram para então combater as heresias. Por quê?
Porque tinham muitos sábios terrenos. Porque tinham muitos sábios que compraram alguns pergaminhos, leram e ouviram falar de Jesus e queriam pregar. Então começaram a espalhar heresias. Então Paulo, com uma sabedoria divina, Tiago, com uma sabedoria divina, tiveram que escrever as suas cartas para combater essas heresias. Porque aonde há então, como Tiago disse, sentimento faccioso e inveja, vai haver confusão e toda espécie de coisas ruins. E é por isso então que a gente precisa sempre buscar essa sabedoria divina, porque a sabedoria terrena, demoníaca, animal, ela vai causar diversas coisas ruins. E assim, sabendo disso, a gente consegue identificar aonde realmente há sábios de verdade, aonde realmente há sábios divinos, sábios que receberam de Deus a sua sabedoria e não sábios terrenos. Se nós olharmos numa igreja, numa família, em algum lugar, e tem grupinhos separados, é porque ali está cheio de sábio terreno, querendo repartir o corpo. Porque se há sábio divino, se há sábios, pessoas que receberam sabedoria de Deus, eles nunca vão dividir o corpo de Cristo. Eles nunca vão formar pequenas panelinhas para serem os reizinhos daquele lugar, mas eles vão querer que o corpo permaneça unido, firme, forte. Se houver então ensinos estranhos e confusões naquele local, naquela igreja, naquela família, não há sabedoria de verdade. Talvez há muitas pessoas inteligentes, talvez há muitas pessoas que compraram o seu conhecimento, mas não há naquele lugar pessoas que receberam sabedoria divina. Então a gente pode olhamos igrejas por aí, se há pequenas panelinhas, se há pequenos grupinhos, não há sabedoria divina ali. E se há então também confusões, irmãos brigando, irmãos tendo inveja um do outro, a gente sabe que a sabedoria divina ela não está ali. Então que a gente consiga, a partir desse texto de Tiago, entender o que essa falsa sabedoria ela causa. Ela causa sentimento ruim nas pessoas, ela causa inveja nas pessoas, ela causa separação, segregação, pequenos grupos, facções, ela causa todo tipo de coisa ruim, como o Tiago disse. Então que a gente entenda e saiba diferenciar a sabedoria verdadeira da sabedoria divina. Porque sabedoria terrena, animal, demoníaca, qualquer um pode ter. É só comprar alguns livros, é só fazer uma faculdade. Mas essa sabedoria divina que une, que frutifica, que faz ter frutos no dia a dia, só Deus pode dar. Só o Pai das Luzes pode nos conceder isso. E é essa a que a gente deve buscar. É essa que a gente deve botar o nosso joelho no chão e pedir: Deus, me ensina de acordo com o Senhor, me ensina através do Espírito Santo. O que os livros têm não chegam aos pés daquilo que só o Senhor pode me dar. Então que o Senhor coloque na nossa igreja, na nossa família, na nossa vida, essa sabedoria, essa verdadeira sabedoria, porque a terrena, animal e demoníaca, nós queremos passar bem longe. Grupinhos, facções, inveja, nós não queremos no nosso meio. Então que Deus nos conceda a graça para que a gente consiga alcançar das suas mãos essa sabedoria verdadeira, divina. A sabedoria, porém, lá do alto, agora Tiago vai começar a fazer o contraste entre a sabedoria que se consegue com livros, da sabedoria que se consegue apenas através da oração e do nosso Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A natureza, então, dessa sabedoria que desce do Pai das Luzes é uma sabedoria, então, sem pecado, sem impureza nenhuma. Ela vai fazer totalmente o contrário do que a sabedoria terrena faz. A sabedoria terrena, ela causa inveja, facções e contendas. Essa sabedoria não, ela é pura, ela não vem com pecado, ela não vem com sentimentos ruins, ela não vem com nada que possa macular. Nenhum tipo de pecado surge dessa sabedoria, da sabedoria de verdade. Então, se há um verdadeiro sábio em algum local, ele sempre vai tentar levar essas pessoas para a pureza, para a santificação. Um homem sábio de verdade vai se afastar do pecado. Um homem sábio de verdade, como diz o salmista lá em Isaías, lá em Provérbios, é alguém que teme ao Senhor. Então essa sabedoria que desce lá do alto, primeiramente ela é pura,
primeiramente ela vai separar o homem do pecado. O homem sábio, então, que recebeu sua sabedoria de Deus, ele se afasta do pecado, porque há pureza naquilo que ele recebe de Deus. E depois disso, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria de Deus, então, ela é pacífica, ela não vai provocar contendas, ela não vai provocar brigas, ela não vai fazer com que pessoas discutam. Se vocês verem duas pessoas que se acham inteligentes, que se acham sábias, discutindo, ali não há sabedoria divina, porque está dizendo aqui que a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria pacífica, ela é uma sabedoria indulgente. Indulgente é a facilidade em perdoar. Uma pessoa sábia de verdade, ela perdoa facilmente. Ela coloca o seu eu em segundo lugar e primeiramente ela perdoa o próximo que a feriu. Ela é uma sabedoria, então, tratável, que ela está disposto a ouvir e aprender. Um homem sábio de verdade, ele sempre está disposto a ouvir o próximo, ele sempre está disposto a aprender com o próximo, como o próprio Tiago já disse, estar pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Ela é também plena de misericórdia, ela é uma sabedoria que traz empatia para a pessoa. Um homem sábio de verdade, ele vê a miséria do próximo e ele sente isso no seu coração. Ele sente que precisa se colocar no lugar daquela pessoa para que ela possa então entender e ajudar da forma correta. Ela é uma sabedoria cheia de bons frutos. Ela então desemboca em boas obras. Então, uma sabedoria que desce de Deus, ela não fica só no intelecto, ela não fica só na cabeça, ela não fica só na estante cheia de livros, mas ela vive a vida prática das pessoas e gera bons frutos. O homem sábio de verdade, ele tem bons frutos para comprovar a sua sabedoria. Ela é uma sabedoria também imparcial, ela não toma partido favorecendo alguém de forma injusta. Ela sempre vai ouvir, um homem sábio de verdade sempre vai ouvir os dois lados e resolver as situações sem ter parcialidade nenhuma, sem julgar de forma injusta as causas. E ela é também, Tiago vai dizer, que ela é uma sabedoria sem fingimento. Uma sabedoria então divina, ela não vai fazer, como eu disse antes, ter tempo de colocar uma máscara. Ela não vai ser uma sabedoria hipócrita, ela é o que é. Ela faz o que faz, ela é uma sabedoria pura, ela é uma sabedoria então que vem do Pai das luzes e que só traz coisa boa para aqueles que a obtêm. E Tiago então ele continua e diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então numa comunidade, numa igreja, numa família que há então pessoas que são sábias terrenas, animais e demoníacas, não haverá então paz. Se alguma igreja não há paz nela, lá está cheio de sábio terreno, mas não tem nenhum sábio divino, nenhum sábio que recebeu a sua sabedoria de Deus. E pelo contrário, Tiago está mostrando que todo lugar que não há então paz, também não vai ter fruto de justiça. Justiça, como a gente viu nas outras pregações, ela se revela no Evangelho, ela se mostra na cruz de Cristo. Então, se não há sábios de verdade, não haverá paz, só haverá contendas. Se não há sábios de verdade, não haverá o Evangelho pregado de forma correta. Se não há sábios de verdade, não haverá arrependimento daqueles que ouvem. Se não houver sábios de verdade, não haverá conversão daqueles que ouvem as pregações. Se não houver naquele local sábios de verdade, não haverá bom testemunho, não haverá boas obras. Se não houver então sábios de verdade, não haverá então, como eu disse, a pregação do Evangelho de Cristo. Talvez haja aulas teológicas, mas o Evangelho puro, simples e poderoso não haverá. Haverá apenas então um despejar de conhecimento, um despejar de informações, mas não haverá bons frutos, frutos de justiça que promovem a paz. Aonde há sábios, há bons frutos.
Aonde há sábios, há então um bom testemunho, há então união, há então o evangelho sendo pregado e boas obras sendo praticadas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Tiago está mostrando àqueles irmãos, está dizendo àqueles irmãos: há sábios entre vocês, então que esses sábios demonstrem a sua sabedoria no dia a dia, praticando aquilo que ouvem, praticando a palavra de Deus, colocando então no seu dia a dia o evangelho de Cristo. Ele está dizendo: vocês querem uma igreja então em paz, uma igreja que tem paz, paz de Deus, a paz de Cristo. Então que haja nessa igreja homens sábios de verdade, homens que receberam a sabedoria de Deus, porque se houver no meio de vocês sábios, terrenos, animais e demoníacos, teólogos que compraram a sua espiritualidade através de um diploma, aí só haverá então discórdia, facção, grupinhos. Então que a gente entenda que a gente precisa de homens sábios, e nós precisamos que a nossa igreja ela tenha sabedoria dos céus, que nós não sejamos apenas mais alguns irmãos inchados de informações teológicas, inchados de pregações, mas que nós sejamos então irmãos que receberam do Pai das luzes uma sabedoria que faça com que a gente pratique o evangelho, pratique a palavra de Deus e que faça com que tudo aquilo que a gente escute desemboque numa vida santa, piedosa, numa vida que nos aparta do pecado, numa vida que nos coloca então em bons lençóis diante de nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja. Que o Senhor venha, Pai, nessa noite, derramar sobre nós a sabedoria que nós precisamos. Muitas provações aparecem em nossa vida, Senhor. Muitas provações na vida dos membros dessa comunidade, dessa igreja. Muitas provações nessa comunidade como uma igreja local aparecem, Senhor. Então que o Senhor despeje sobre nós, graciosamente, abundantemente, Senhor, essa sabedoria que é pura, essa sabedoria, Pai, que faz com que a gente seja pessoas que perdoam, essa sabedoria que faz com que a gente se una, essa sabedoria que faz com que a gente se ame cada dia mais. Nós te pedimos, Senhor, dessa sabedoria, dessa coisa tão preciosa, deste algo que nós precisamos no dia a dia, que nós sejamos pessoas sábias, Pai, mas não pessoas sábias aos padrões desse mundo, que para este mundo nós sejamos loucos, que para este mundo nós sejamos mais um bando de pessoas separadas, porque nós queremos, Pai, ser sábios aos seus padrões, nós queremos ser sábios, Pai, segundo o teu evangelho, segundo a tua palavra, nós queremos, Pai, te agradar com as nossas ações, que o nosso intelecto, Senhor, que a nossa mente se expanda e que a gente consiga receber de Ti essa sabedoria que é tão preciosa e que nós precisamos no nosso dia a dia, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite. Derrama sobre nós a Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.